Eu vi a mão de Deus. Eu vi minha mãe orar pela minha vida quando eu estava indo cometer esse assalto em Formosa. Porque um dia eu estava no galpão, era 3 horas da madrugada. E de repente eu acordei suado e tremendo e morrendo de medo. Porque eu estava dormindo e de repente eu tive uma visão, um sonho. E nessa visão, Deus me mostrava eu correndo dentro de um mato. E esse mato era aqueles matos muito altos, mais alto do que eu. E eu ouvia gritos. Eu via muitos homens de preto, com um fuzil na mão, com pistola. E eles atiravam em mim naquele sonho, era muito real. Era muito real e eles atiravam sem misericórdia. Eu corria e eles gritavam o tempo todo, para de vermelho, para de vermelho. E eu não parava. E eu acordei. E eu até, por um momento, achei que era verdade. Acordei, fui no banheiro, tomei uma água, lavei o rosto e não consegui dormir mais. Fiquei pensando porque eu tinha esquematizado um assalto no dia seguinte. E a gente saímos da cadeia às 6 horas da manhã. E quando saímos 6 horas da manhã para trabalhar, viemos diretamente para essa casa aqui. E nesse quarto que está aqui, a gente pegamos ali um 38, vestimos algumas blusas de frio que eu tinha aqui, estava muito frio, e fomos em direção a Formosa. E eu lembro que Deus ele me mostrou detalhadamente o que aconteceria. E eu lembrei quando eu cheguei em casa, eu estava com uma blusa vermelha. E eu olhei para aquela blusa vermelha e pensei comigo, se eu mudar a cor da blusa, nada acontece. E eu cheguei em casa, vesti uma blusa, se eu não me engano, azul, e vesti uma blusa preta por cima de frio e assim fomos para Formosa. E quando chegamos lá, houve esse ocorrido, né, da polícia tentar contra a nossa vida, atirar em mim. E o tempo todo, quando a gente estava em caminho, minha mãe me ligava o tempo todo, dizia, eu tive um sonho ruim com você. Eu vi umas grades e eu falava, o carro quebrou, eu não posso atender agora. E acabei desligando o celular para minha mãe não falar mais comigo. E fomos de caminho. E quando a gente está indo de caminho e vê aquele carro fechando a BR de fora a fora, a GPT, a PRF, a PM, eu só lembrei de uma coisa, do sonho que eu tive. E aqueles mesmos homens de preto, do meu sonho, eles estavam lá. Eu lembro do rosto de cada um deles no sonho. E o mesmo rosto daqueles mesmos homens, eles estavam lá. E na hora que a gente corria para dentro do mato, eles começavam a atirar e gritar, para de vermelho. Porque eu estava com a blusa de frio preto, eu tinha tirado. Era por volta de 9 horas da manhã. O sol já tinha esquentado, eu tirei a blusa de frio, joguei para trás. E quando eles começaram a gritar, para de vermelho, eu olhei para minha blusa, que eu vestia azul, e quando eu olhei, eu não sei explicar como, minha blusa era vermelha. E naquele momento, eles começaram a gritar, para de vermelho, para de vermelho. E eu não entendia como aquela blusa ficou vermelha. Disse Jesus, se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que a minha palavra não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque digo a verdade. Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. João, capítulo 8, versículo 42 a 47. Tive uma infância com ausência de pai, né, criado somente com a mãe. Éramos 6 irmãos. O ano que eu nasci em 1991. Né? No ano que eu nasci, não conheci minha avó porque ela foi assassinada, né, pelo meu avô, né, com a crueldade de um tiro de 12, calibre 12, na cabeça. Então acabou que não conheci minha avó, não conheci o meu pai. Perdi um irmão quando tinha 13 anos de idade, ele tinha 17. A partir daí, até os 13 anos de idade, era uma criança, mas
depois que perdi o meu irmão, minha vida foi um pouco meio que se perdendo, né? Eu fui caminhando para outros lados e acabei me envolvendo com tráfico, com assalto, né? E a partir daí, Deus me deu vários livramentos de morte. Quando eu fiz 18 anos de idade, acabei sendo preso e a partir daí não parou. A partir daí, tirei um longo período de prisão. Tenho 29 anos, fiquei quase 8 anos preso, né? Nisso eu fui preso aqui na 31ª, e da 31ª fui transferido para a DPE, depois para o CDP, Papuda, Cascavel, Galpão, né? E em uma dessas estava no galpão, onde a gente saíamos para trabalhar e voltava para dormir, né? Que chama-se semiaberto. A gente esquematizamos um assalto, roubo à carga, em Formosa, Goiás. Só que daí não aconteceu porque tive problemas, né, ali com a carga que viria, não veio. E dali a gente meio que em conflito, acabamos concordando de ir para Formosa. E quando chegando em Formosa, a gente efetuamos um roubo a carro. E quando roubamos esse carro, a gente não conhecia bem a saída da cidade. E quando a gente saímos pela cidade, tentando localizar a saída, que estava difícil, não estávamos achando, a polícia começou a nos perseguir. E quando a polícia nos perseguiu, conseguimos achar a BR, só que daí a gente tivemos que sair na contramão. E pegamos a contramão, a velocidade de 180 km por hora, e a polícia começou a nos perseguir. Logo despistamos ela. Mas quando despistamos ela, eles fecharam o cerco na frente, e tinha uma viatura, uma Ranger da PRF, tinha também uma Amarok da GPT, tinha mais de 10 viaturas da PM comum também. E ali eles fecharam o cerco, ali eles estavam de fuzil, .40. E ali eles pediram para que parássemos e paramos o carro. Os companheiros que estavam comigo já pularam com o carro em movimento, adentraram o mato correndo. E eu parei o carro totalmente, fui correr para dentro do mato. E quando eu fui correr para dentro do mato, aquelas estacas que segura cerca, alguém ali tirou e ficou um buraco. E eles começaram a atirar na minha direção. E eu fui olhar para trás porque eu sentia ventos de bala passando perto de mim. E era de fuzil, aqueles matos muito altos, mais altos do que eu. Eu via quando eles atiravam aquele mato pegando, sendo atingido por tiros e eles caindo, né? E ali eu fui olhar para trás para ver o que estava acontecendo, se estava muito perto, e daí caí com o meu pé dentro de um buraco. Quando eu caí com o meu pé dentro de um buraco, ali eu já torci o tornozelo, já não conseguia pisar direito no chão. Então daí eles me pegaram e quando a gente estava dentro do carro, a gente tinha combinado o seguinte, um corre para a direita, um para a esquerda, um vai direto. Eles só vão pegar um. O que pegar ninguém conhece ninguém. E nessa acabou que eles me pegaram e eles pediram informação de quem eram os meus amigos, quem estava comigo. E eu falei para eles que eu não conhecia os caras e tal. E eles falaram que eu tinha que falar quem eram esses caras, que eu tinha que colaborar. E quando a gente cresce no mundo do crime, a gente aprende desde novo que ninguém pode entregar ninguém, independente da situação que acontecer, né, ainda que morra. E ali naquela situação, eles tentaram de todas as formas arrancar informação, com gás de pimenta, agressão, e eles não conseguiram, porque o tempo todo eu alegava não conhecê-los. E daí chegou um tenente de baixa estatura, e ele ficou observando por algum tempo, e ele olhou e disse, esse cara não vai falar, porque esse cara é conhecido por nós como cadeado, então ele não fala. Mas se ele não fala, ele vai servir de exemplo para os amigos dele de Planaltina, saber que no Goiás tem polícia, a polícia mata. E nesse momento, ele me chamou em um canto e falou, vou te dar uma oportunidade. E ele falou assim, você está vendo mato? Eu falei, estou vendo. Ele falou, tá alto, né? Eu falei, bastante. Ele falou, pode correr para dentro do mato, quando você estiver lá para dentro, sumir das minhas vistas, eu dou 2 tiros para cima, você pode ir embora, mesmo algemado. Eu olhei para o rosto dele e falei, eu não quero. E ele falou assim, você é muito esperto, mas hoje é o teu dia, hoje tu vai morrer. E ele pegou e deu 3 passos para trás da minha presença, como um juiz de futebol. Ele falou assim, passa a algema dele para frente, que eu não sou covarde. E ali ele passou a algema para frente e mandou eu levantar os braços nessa posição. E quando eu levantei o braço, ele falou, você não vai falar? Eu falei, não vou falar. E ele falou, olha, então você vai morrer. E naquele momento ele sacou dessa .40, deu um golpe, né? E botou na direção do meu rosto e ele esperou cerca de 10 segundos, mais ou menos, que foi o tempo dele respirar. E quando ele esperou esses 10 segundos, eu falei, Jesus, eu não te conheço direito, mas seja o que for, eu estou nas tuas mãos. E ele falou, não vai falar, eu falei que não, e ele deu aquele tiro de .40.
Quando ele deu aquele tiro, eu só vi aquele fogo daquela pistola vindo na direção do meu rosto. E por um momento eu achei que tinha pegado em mim, eu comecei a botar as mãos no rosto, procurando sangue, procurando pelo meu corpo sangue, perguntando para aqueles PMs que estavam ali em volta, aonde pegou, pegou aonde? E quando eu olhei, para minha surpresa, eles estavam com seus olhos arregalados, surpresos, perplexos, e eles falavam o seguinte: você nasceu de novo, você nasceu de novo. E alguns ali no meio eram cristãos e começaram a falar: Jesus te deu mais uma oportunidade. Jesus fez com que você nascesse de novo aqui hoje na nossa presença. E muitos ali relatavam e diziam: estou impactado com o que Deus fez. E eu procurei o homem que atirou em mim, levantei o meu rosto para ver onde estava ele. Ele arregalou seus olhos para mim, assustado. E ele, sem travar a pistola, botou as duas mãos na cabeça. Ele foi virando para trás como se fosse um robô em câmera lenta. E ele, quando ele virou totalmente, ficou de costa para mim, ele saiu correndo para dentro do mato. E o grito dele era esse: foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus. E ele foi gritando até sumir das nossas vistas que foi Deus. Aí alguns PMs começaram a me evangelizar, a dizer: Jesus te ama, Jesus tem um plano na tua vida, essa vida de crime não é para você, larga isso de mão. E eu fui aceitando aquelas palavras e cheguei no presídio, eu disse: é isso que eu vou fazer, eu vou aceitar Jesus, porque o que ele fez não tem como negar que não foi Deus. E naquele momento eu decidi entregar minha vida para Jesus. Só que quando eu cheguei no sistema penitenciário, ali eu percebi que era diferente do que eu puxei aqui no DF, do que eu vivi aqui no DF. Porque como dizem, né, um ditado aí no meio do cárcere, né, o pessoal tem mania de dizer que no Goiás é um pouco xerifado, um pouco os caras fazem o que quer, é meio que sem lei. E quando cheguei ali eu percebi algum movimento diferente do que eu era acostumado aqui no Distrito Federal. E daí eu decidi não aceitar Jesus naquela hora. Eu decidi continuar como eu estava e meu pensamento era esse: quando eu sair eu aceito Jesus. E ali eu comecei a me envolver com tráfico dentro da cadeia, comecei a me envolver com algumas pessoas ali dentro, né? E ali a gente começou a executar maldade ali dentro, fazer coisas que, ao nosso ponto de vista, era justiça. Então nós acabamos fazendo algumas justiças ali dentro com as nossas próprias mãos, estávamos dispostos com faca, com porrete, com o que fosse, a executar justiça segundo o nosso ponto de vista. E ali tentamos fuga, não deu certo, e o tempo se passou. E um certo dia Deus manda um pastor lá dentro. E esse pastor estava na Samambaia. E de repente Deus fala com ele. E Deus fala assim para ele: olha, você vai em um lugar, é um presídio. E lá tem um servo meu. E lá você vai chegar nele e vai dizer o seguinte: o que eu te mandar. E ele, por um tempo, ele questionou com Deus porque era no domingo. E ele chegou a questionar com Deus e dizer: Deus, hoje é domingo, ninguém entra em presídio dia de domingo. Então daí Deus falou para ele: só faz o que eu te mando. E ele decidiu ouvir a voz de Deus. Foi meio que contrariado, mas foi. E ele diz que quando ele chega na porta do presídio, bate no portão dia de domingo, ele é recebido pelos agentes de uma forma agressiva, com 3,12 na direção do rosto dele, dizendo: se afasta, que aqui é uma área de segurança. E dali ele falou: deixa eu me identificar, eu sou um pastor, eu não sei se vocês acreditam em Deus, mas Deus mandou que eu viesse aqui e trazer uma palavra para um homem que está aí dentro. E eles falaram: olha, isso não é com nós, vamos chamar o nosso chefe de plantão e você se resolve com ele. E quando ele chega e conversa com esse chefe de plantão, ele era um cristão que estava afastado dos caminhos do Senhor. Então ele chega e diz: Deus mandou trazer uma palavra para um preso que está aí dentro. E ele diz: qual é o nome do preso? Ele falou: o nome dele é Lincoln, ele é lá de Planaltina, DF. E ele falou assim: olha, ele é tranquilo, mas se o diretor sonhar que você entrou aqui hoje, dia de domingo, eu estou na rua amanhã, perco meu serviço. Mas como eu conheço Deus, eu estou afastado dos caminhos de Deus, eu vou deixar você entrar por 5 minutos, vou botar o meu serviço em jogo. E ali ele falou: não abusa. E quando ele chegou, eu estava fazendo alguns artesanatos na hora, não estava esperando. E os agentes me chamaram na porta da minha cela e falou: você vai sair. Eu estava sem camisa, ele falou: coloca a sua camisa que você vai sair. E eu não entendi o que era. Quando eu olhei, tinha um pastor com a Bíblia na mão. E ele falou assim para mim: Deus mandou eu vir aqui hoje. E Deus, ele te ama tanto que ele fez eu sair lá da Samambaia para te trazer uma palavra. Deus, ele te ama tanto e tem um plano muito lindo na tua vida. E Deus vai fazer você um pregador da palavra, Deus vai mudar a tua história. Mas é necessário você dar um passo. E ele começou a me falar muitas coisas a respeito de Deus, muita coisa a respeito da palavra de Deus também. E
ele pegou e falou assim, eu vou te falar uma palavra aqui que Deus mandou te falar ela direto. E ele falou essa palavra para mim, que está em Jeremias 15, a partir do versículo 19 até o 21. E eu estava num momento da minha vida de, como se diz, que eu estava indo e voltando. Por quê? Porque chegou um tempo da minha vida que eu tinha dois processos, um no DF e outro no Goiás. Aí tinha hora que eu era recambiado para o DF e tinha hora que eu era recambiado para o Goiás. Só que em determinado momento, quando eu ia para o DF, eu ficava foragido no Goiás. E quando eu ia para o Goiás, eu ficava foragido no DF. Então chegou um ponto da minha vida que eu não tinha uma liberdade de verdade. Porque quando eu saía de um lugar, eu estava foragido do outro. E quando eu saía do outro, eu estava foragido, assim vice-versa. E ele me deu essa palavra e estava escrito, portanto assim te diz o Senhor, se tu voltares, então te trarei, estarás diante de mim de novo. Se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Torne eles para ti, mas não volte tu para eles. E eu farei de ti um forte muro de bronze. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar da mão deles e livrar-te da mão dos fortes e arrebatar-te da mão dos malignos. E a partir daquele dia ele me deu essa palavra. E ele falou, olha, eu não tenho muito tempo, então eu vou te passar o que Deus mandou, que é isso, e vou anotar essa palavra. E Deus vai falar contigo poderosamente, você vai sentir Deus falar contigo. Quando você for dormir, você vai ler essa palavra de novo. E ali o tempo se passou, até que chega um dia que chega um ofício aqui do Distrito Federal, dizendo que eles iriam me buscar, porque chegou o ofício de Formosa, dizendo, olha, o preso, Lincoln de Souza, né? Ele já cumpriu o que ele deve aqui, ele tem que ser recambiado aí para o Distrito Federal, porque ele não deve aqui mais. O que ele deve aqui, ele cumpriu. Então, eles armam ali uma escolta, tudo para me buscar, mas de repente houve como eu digo, houve ali uma greve, né? Ali dos agentes penitenciários, e como teve essa greve, eles não poderiam ir porque eles estavam em greve. Então daí um juiz vai na cadeia, o doutor Fernando, lá em Formosa, e ali eu era cela livre, ficava fora da cela, e eu falei com ele, contei minha história, minha situação, né? E falei para ele, a lei não diz que se o preso tiver ali 30 dias que foi comunicado que a escolta tem que vir buscar e não vier buscar, mesmo foragido, ele tem que ser colocado em liberdade. Ele falou, se você não estiver mentindo, se de fato for o que você está falando de verdade, eu vou pegar, quando eu chegar no fórum, semana que vem você vai embora. Mesmo foragido, mesmo foragido. E assim aconteceu, eu vim embora para casa mesmo foragido, e eu evitava andar, porque eu tinha poucos dias que tinha saído, né, do presídio, então eu evitava me expor, porque também a polícia já me conhecia. E eu estava lá no Paranoá e encontrei um amigo meu das antigas, né? E ele falou assim, olha, a quebrada, que era aqui o Rori, está chovendo de polícia. Você está indo para lá? Eu falei, estou indo para lá. Ele falou, se eu fosse você, eu não ia, porque lá está cheio de polícia, está tendo operação e tudo. Eu falei, não, só vou resolver umas questões, vou nem ficar lá não. E eu vim, passei aqui na casa da minha mãe, meu irmão estava aqui, e ele falou assim, não, me leva só numa lanchonete ali em cima e daí você vai para onde você quiser. E eu peguei e falei para ele, não, tá cheio de polícia, está inflamado aqui, é melhor eu ir embora logo. E acabei levando ele nessa lanchonete, e quando chega nessa lanchonete, estava passando muitas viaturas, eu ali meio assustado, foragido, e de repente eu estou ali lanchando e passa um carro, um Linha preto. E quando passa esse carro, eu não maldei. E o que acontece? Desce 2 policiais civis e uma mulher. E ele vem correndo na minha direção com a ponto .40, quando eu assusto, ele já estava em cima dizendo, Lincoln de Souza, você está preso. E eu imaginei de novo, estava eu e meu irmão, e dali eles colocaram a algema, me levaram. E no caminho ele vinha dizendo assim, você é muito azarado. E eu perguntei para ele por quê. Ele falou, eu estava procurando outro cara. Eu estava no encalço de outro. Por acaso, por coincidência, eu passei e te vi, te reconheci na hora. Estava olhando tua cara de foragido esses dias lá na delegacia. E eu vi que você já estava há algum tempo foragido e também estava com desejo de te prender. E assim ele foi conversando, me levou, e ali eu fui transferido, né, para o presídio. Cheguei ali, fiquei no CDP, depois me mandaram para o Cartigo, porque eu era foragido. E depois eles me mandaram para Papuda transferido. Em todo momento passava pela minha mente o seguinte, o diabo é sujo, ele me jogou aqui de novo. E eu pensava isso todos os dias da minha vida, o diabo é sujo, ele me jogou aqui de novo. E até que chega um dia que chega uma missionária, lá do Recanto da Zema. E ela fala assim, homem, eu não te conheço, eu nunca te vi na vida, mas o meu Deus te conhece.
E ela fala assim, tu lembra aquele dia lá em Formosa que o PM era para te matar e eu te dei o livramento? E eu olhei, me arrepiei todo, porque eu não tinha experiências com Deus, não conhecia Deus assim de verdade, né? Como Jó disse ali em Jó 42, ele fala, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, ela começou a revelar algumas coisas da minha vida que só eu sabia, coisas que eu não tinha contado para ninguém, até mesmo eu nunca tinha visto aquela mulher na minha vida. E ela falou daquele livramento que Deus me deu lá em Formosa, né, onde o PM tentou ceifar a minha vida. Ela falou de um livramento que eu tive aqui na esquina de baixo da minha casa, porque a polícia estava na minha captura e eu acabei me afastando um pouco do bairro. E quando eu voltei, alguém falou, fulano de tal quer te matar. E eu falei, é mentira. E eles falaram, ele quer te matar. E eu acabei indo averiguar essa situação, e alguns amigos falaram, leva arma, se for o caso, já mata logo. E eu, por consideração pela pessoa que era amigo de infância do meu irmão, que morreu, eu falei, não acredito nisso, eu vou sem arma. Foi eu e um amigo meu, e procuramos ele, não achamos. Até que alguém falou assim, ele está na esquina da tua casa. Eu falei, eu passei lá agora. E quando eu vim na esquina da minha casa, minha mãe estava sentada na frente do portão. E eu falei com esse amigo meu, chama ele, vamos conversar aqui na esquina de baixo. A gente começou a conversar, fiquei sabendo assim, que você tá com um papo aí que vai me matar, quero saber se é verdade. Se você vai declarar logo que quer me matar de verdade, já fala na minha cara. E ele falou, não tenho nada contra você, é mentira, nunca falei nada que vou te matar. Eu até olhei pro meu companheiro e falei, tá vendo? Era tudo mentira. E de repente eu fui cuspir no chão, e nesse prazo que eu fui cuspir no chão, ele puxou um 32 e colocou na direção da minha cabeça e atirou. E nesse momento, eu estava de cabeça baixa, mas meu amigo estava ligado. E ele deu um tapa no braço dele, o tiro foi para cima. E ali esse cara correu para um lado, a gente para o outro, e procuramos esse cara até que ele foi preso. E não achamos mais ele. Então, a partir daí, Deus, ele foi falando dos livramentos que ele me deu através da boca daquela serva. Uma certa feita eu estava sentado aqui no portão de casa, passou um motoqueiro, ele passou rápido, e depois ele voltou, ele puxou um 38 e atirou na minha direção, corri para dentro, pegou no portão, que era outro portão, não era esse. Uma certa feita também, eu estava vindo da escola, e aqui no BRB, aqui na esquina, aqui no Jardim Roriz mesmo, né, teve uma chacina. Uma chacina que provavelmente era para mim estar ali envolvido, mas eu estava em casa, eu tinha chegado da escola, fiquei em casa, era para mim estar lá, acabei não indo. E dessa que eu não fui, teve uma chacina, foi 2 pistolas, foi uma 380, uma 765 e um 38 disparado, e ainda trocaram o pente, atirando nos meus amigos que estavam ali na esquina no BRB, e ali mais de 5 pessoas foram atingidas por tiro, baleado. Teve um amigo meu que levou 2 tiros nas costas, outro levou no ombro, outro levou no joelho, outro levou no calcanhar, outro levou na perna, 2 vieram a óbito, um levou um tiro na testa, caiu de frente ao BRB, outro morreu nos braços do irmão dele, né, levou um tiro que saiu varando tudo, acertou o coração. Então, diversos livramentos Deus me deu e ele confirmou através da boca daquela serva que realmente foi ele. E ali ela começou a falar, até o que tu pensa, Deus me revela. E ela falou assim, Deus está me mostrando assim que tu tem pensado, o diabo é sujo, ele me jogou aqui de novo. Mas assim Deus manda te dizer, quem te jogou aqui não foi o diabo. Dessa vez foi o próprio Deus, porque a única forma que ele encontrou de te dar vida foi te jogando aqui. E ela falou assim, outra, tu só vai sair daqui um pregador da palavra. Tu só vai sair daqui pastor e pregador da palavra. E eu disse, pastor, eu não quero ser, eu imaginei só na minha mente. Porque eu tinha para mim que pastor era tudo ladrão. Então eu imaginava comigo, pastor é tudo ladrão. Um dia eu posso ir para a igreja, ficar só na porta, não vou pregar a palavra, isso é loucura. E ela disse, sai de ti. Se tu continuar pensando igual tu tá pensando aí agora, tu envelhece aqui dentro, tu não sai daqui. Se tu não aceitar a vontade de Deus para a tua vida. Porque quem te jogou aqui foi ele vai tratar contigo. E eu tinha um receio de aceitar Jesus, por quê? Porque dentro do presídio, os presos, eles respeitam muito Deus. Eles têm muito respeito pelas coisas de Deus. Mas pela conduta de alguns que estão presos, porque assim, como a presença de Deus ela é muito respeitada dentro do presídio, a igreja em si ela tem um certo respeito, tem e não tem ao mesmo tempo. Por quê? Porque tem pessoas que estão ali e alguns presos armam e falam, vamos esfaquear. Só que se ele correr para a igreja e dizer, não, a partir de hoje eu sou servo de Deus, os caras ficam de olho nele o tempo todo, esperando ele sair da presença de Deus para eles matar. Só que eles respeitam pelo fato do homem estar na presença de Deus. Só que daí,
ocorre muitos fatos desses. Por quê? Porque um preso, quando ele fala assim, eu vou pro seguro, ele era como se ele pegasse o título dele de malandro e jogasse no lixo. Então, todo o respeito que ele teve, que alguém teve, consideração na rua, lá dentro, acabou. A partir dali, alguém vê ele como, no ditado lá de dentro, um pilantra, né? Então, eles têm até um dizer, seguro na rua é fogo. Quem pode ser o malandro que for. Se ele foi pro seguro, ele vira alvo na rua, todo mundo quer matar ele. Então, alguns vê a presença de Deus, vê ali a igreja como um refúgio para não perder o seu título. Então, alguns correm para a igreja. E os crentes falam, não vai fazer nada com ele. Porque ele entregou a vida para Jesus. E alguns respeitam, mas ficam naquela, falando, se pisar fora, a gente pega. Então, por esse fato, alguns desacreditam da igreja e pensam que muitos que ali estão são iguais. A pessoa pensa, ele foi para a igreja porque alguém ameaçou ele no pátio. Ele foi para a igreja porque ele tem algum BO, algum furo. A única coisa que eles não aceitam é se o cara for um estrupador. Se ele for um tarado, e mesmo ele correndo para a igreja, os caras matam ele. E quando eu me converti, eu aceitei Jesus, eu lembro que eu estava andando no pátio, no meio de 500 presos, e de repente estava passando um hino. E na igreja, lá na Papuda, que é o CIR, que é o Centro de Internação Reeducando, somente lá tem caixa de som, tem microfone, bateria, violão, tem uma igreja como a daqui de fora. E ali, eu lembro que os irmãos estavam lavando a igreja, eles estavam ouvindo hinos. E aqueles hinos ia mexendo com a minha estrutura, eu ia andando no pátio, porque a gente fica circulando no pátio. E de repente, eu parei perto da igreja e chegou um cara e falou assim, por que tu não aceita Jesus? E era o desejo do meu coração, mas eu tinha uma insegurança. E eu falei, eu quero, mas não estou preparado, porque a maior mentira do inimigo, do diabo, é usar o nosso próprio lado para dizer, eu não estou preparado. Porque todos que ali estão, ninguém estava preparado para ser preso. Tem lutas que a gente vamos passar, dor, dificuldade, que ninguém está preparado. E a gente passa, preparado ou não. Mas quando se fala de vir para a presença de Deus, a gente tem mania de dizer assim, eu não tenho força, eu não estou preparado, não é o momento ainda. O que muitos diziam, eu vou aceitar Jesus, mas quando chegar lá fora. Por quê? Porque quando esse chegar lá fora, porque lá dentro era desacreditado. E Deus falou para mim que eu tinha que aceitar lá dentro. Porque a maior ilusão também é a gente dizer, quando for lá para fora eu aceito. A gente não vai aceitar. A gente vai acabar se envolvendo com coisas erradas aqui também. E quando eu estava lá, eu acabei aceitando Jesus e confesso que no outro dia eu me arrependi. Eu me arrependi porque eu falei, agora vão pensar que eu sou pilantra, agora vão pensar que eu estou me escondendo atrás da Bíblia. E quando eu cheguei no pátio, eu me aproximava meio que de segunda dos irmãos, e ali eu tinha muitos amigos, o pátio estava ali repleto de pessoas que eu conhecia, aqui da Vila de Fátima, do Araponga, aqui do Roriz, de vários lugares, muitos presos me conheciam. E ali eu fiquei pensando, será que os caras vão pensar de mim? Porque uma das coisas que a gente tem receio é de pensar, se preocupar, o que será que vão pensar de mim? Vão pensar que eu estou me escondendo atrás da Bíblia também. Vão pensar que eu tenho algum furo, né, que assim diz, algum BO, algum erro, né, no meio da malandragem em si. E naquele pátio, era um pátio muito conturbado. E eu fiquei naquele pátio. Aquele pátio, para a gente ter noção, ele era um pátio tão violento que chegou ao ponto do diretor por diversas vezes invadir para poder neutralizar algumas situações que ele estava acontecendo, gente sendo esfaqueada, porque todo banho de sol, pelo menos 2, 3 era esfaqueado. E ali eles invadem com o apoio da GEPOI e ele fala assim, olha, esse pátio é o único que me dá alteração. Esse pátio, toda vez que o banho de sol de vocês acontece, tem transtorno, tem alteração. Então eu vou pessoalmente no juiz e vou pedir para cortar o banho de sol. Vocês têm que viver igual bicho, porque não sabe se comportar dentro de um presídio. E todas as vezes que chegava um bonde era quando chegava uma remessa de presos novos. E aquela multidão de presos com faca, com tudo, né, dentro das suas blusas de frio, né, para os agentes não verem, lógico. E ali eles cercavam aquela grade. E pessoas que chegavam, um bonde de 60 presos, só entrava 2, 3, e um monte voltava para trás. E ali eu fui vivendo naquele cotidiano, e Deus foi me levantando, até que chegou um dia que Deus me levantou lá dentro. E eu comecei a pregar a palavra ali dentro, e Deus falou assim para mim, olha, eu vou te tirar daqui por esses dias. E eu glorifiquei muito a Deus, porque o maior desejo de um preso é sair. E naquele momento, passou-se 3 dias. E quando passa-se 3 dias, encosta 3 agentes na porta da minha cela e fala, Lincoln, e a gente tinha que responder o sobrenome, falei, de Souza.
Ele falou, arruma tuas coisas. Eu falei, eu vou embora. Ele falou, embora? Tem uma escolta do Goiás te esperando, vai ser recambiado, transferido. E como, quando eu estava lá, eu estava no CPP, que era o Centro de Prisão Provisória. E ali arrumei minhas coisas, fui falando, Deus, mas o Senhor disse que ia me tirar daqui. E no caminho eu fui entendendo, né, que Deus disse que ia me tirar dali, mas não me especificou para onde Ele me levaria. E Ele só falava para mim, vou te tirar daqui por esses dias e vou entregar uma obra nas tuas mãos. E eu achava que eu ia vir para a rua, ia, sei lá, ajudar em alguma igreja, alguma coisa do tipo. E de repente chega essa escolta e me busca. E quando eu chego lá, eles falaram, olha, tu da outra vez ficou no CPP. Agora, como tu já é condenado, tu vai pro cadeião. Tu tem guerra lá? Eu falei, não, pode me colocar onde quiser. E eles falaram assim, então eu vou te colocar na pior cela da cadeia. Eu falei, pode ser. E quando eu cheguei, a cadeia estava um pouco escura. E pelo fato de eu ter aprontado muito na outra cadeia, o pessoal ter visto, como a gente diz no sistema, viu minha caminhada, que era certa. E a gente promoveu alguns terror ali dentro, fez muitas maldades ali dentro. E quando eu cheguei ali, algum dos presos falou assim, chegou um preso aí. E de repente, outro gritou lá de trás, alguém conhece o preso que está chegando? Porque todo presídio, quando chega alguém, alguém quer saber quem é que está chegando. Por quê? Porque alguém quer saber se é um inimigo. Alguém quer saber se é alguém que tem alguma guerra, algum atrito, alguém que matou o irmão de alguém que tem ali algum furo, que tem algum problema com alguém ali para ser articulado uma cobrança. E ali alguém diz, eu nunca vi na vida, e cada um, eu só pedi uma coisa para Deus, falar, Deus, tomara que ninguém me conheça. E ali o preso gritou assim, não, nunca vi na vida. Eu falei, glória a Deus. E de repente foi encostando mais preso na grade, e uns iam dizer, nunca vi na vida, nem sei quem é. Eu dava glória a Deus, até que chegou um preso na frente da cela, e ele gritou assim, esse é o Planaltina, esse é o Lincoln, lá de Planaltina. E alguém gritou lá de trás, mentira que é ele. E outros presos foi colando assim, encostando na grade, que chama ralo, e foi falando, vixe, é ele mesmo, é ele mesmo. Até que um gritou assim, esse homem é o capeta em forma de gente, esse homem é o Satanás purinho, na hora que ele entrar, vocês vão ver. E o diabo, ele aproveita as oportunidades, as brechas, para ele lançar, né, algum dardo, alguma seta, né? E ali o diabo falou assim no meu ouvido, ninguém aqui sabe que tu é crente, era só lá, tu pode continuar como tu era antes. E alguns presos dizendo, vamos esperar ele entrar, alguns empolgados. E o tempo todo eu ouvi aquela voz maligna no meu ouvido falando assim, tu não precisa ser crente aqui, era só lá. E eu fui entrando, eles me colocaram ali de verdade na pior cela. E quando eu cheguei ali, droga, tudo. E eu pegava e questionava com Deus, eu falava, Deus, essa é a obra que o Senhor disse que ia colocar nas minhas mãos. Esse é o lugar que o Senhor disse que ia me levar. E Deus falava assim, toma o cajado que eu te dei. E eu falava assim, Deus, aqui não tem nem igreja, aqui não tem nem culto. E ali eu questionando com Deus, cheguei num dia que já tinha finalizado a visita, e quando finaliza a visita, é um dia muito agitado na cadeia, mas ali ainda assim tinha culto. E ali, do nada, começou um culto, meio que bagunçado, meio que perdido, mas começou. E eu me assustei na hora, porque eu tinha falado para Deus que ele nem culto tinha, e de repente começou. E a primeira oportunidade que teve daquele culto foi para minha cela. E ali, quando passou a oportunidade, disse, a cela 2 está com a oportunidade. E os presos que estavam ali, eles eram meio ignorantes, e eles falaram assim, a gente está de boa de oportunidade aqui, doido, ninguém quer oportunidade aqui não. E eu peguei e fiquei quieto, falei, acabei de chegar, vou ficar quieto na minha. E Deus falou assim, vai ser covarde. E já tinha passado a oportunidade para outra cela, e eu falei, não, vou querer oportunidade. Aí os caras gritaram, irmão, o que é oportunidade? E eu falei, Deus, eu vou ler algo para meditação somente, não vou falar nada, acabei de chegar, nem sei como é que está aqui. E comecei a ler e falei, Deus, eu falo o quê? Salmo 51. Eu comecei a ler o Salmo 51 ali em voz alta, e eu falei, eu só vou ler somente. Quando eu fui ver, já estava pregando. E quando eu saí no outro dia para o banho de sol, alguns que eu conheciam ali começaram a me arrodear. E toda vez que um preso ele chega no presídio, ele é novato, e alguém começa a arrodear ele, vai ser executado justiça. Alguém provavelmente está com faca, alguém provavelmente está querendo armar algo contra ele, ou até mesmo matar. E os presos começaram a me arrodear ali, mas eram os que eu conhecia anteriormente. E eu comecei a olhar e falei, esse cara está armando alguma coisa para mim. E eu falei, uai, o que está acontecendo? E ele só falava assim para mim o tempo todo, você está estranho. E eu falava, estranho como? Você está esquisito. E eu falava, você está armando o que para mim? Aí ele disse, não está armando nada para tu não, eu só queria conversar contigo. Eu falei, não, pode falar. Ele falou, ontem eu estava na minha jega,
eu estava fumando um baseado. E por um momento eu ouvi você falar e eu nem acreditei que era você, mas eu conheço tua voz. E de repente meu corpo começou a me arrepiar todo, comecei a sentir umas coisas esquisitas. E de repente eu já não conseguia nem fumar o baseado mais. Eu tive que gelar e parei para prestar atenção no que você estava falando. Eu nunca senti isso na minha vida. E alguns presos falando: o que aconteceu com você? Eu falei: aceitei Jesus, hoje eu sou um servo de Deus e eu vim aqui para fazer a diferença. E naquele momento, Deus falou assim: toma a frente dessa obra aqui. Faz tu a minha obra aqui dentro. E eu ali tomei a frente daquela obra. E fiquei mais 2 anos ali preso ainda à frente daquela obra. E ali muitas vidas foram se rendendo a Cristo. Pessoas que já tinha 12, 13 anos que estavam presos ali dentro daquele mesmo lugar sem sair dali, que disse que nunca participei de um culto. Eles participavam no culto, eles pediam oportunidade. Então ali nunca aconteceu, mas 13 homens desceram as águas batismais ali dentro daquele presídio. E o pior cara da cadeia chegou naquele dia, no último momento, ele me chamou no canto e falou: eu quero sair da cela. E quando ele falou: eu quero sair da cela, era um cara muito problemático, mas eu me dava muito bem com ele. E ele falou: eu quero sair da cela. Todo mundo da cadeia já se levantou e falou: esse cara vai aprontar alguma coisa aí no meio dos irmãos. E tinha alguns irmãos de fora, né, da rua, alguns missionários, pastores, que estavam nos dando esse apoio, esse auxílio ali. Eles levaram até uma piscina daquela de plástico inflável. E ele chegou em mim e ele disse: na última hora, Jesus aceita? Eu falei: aceita. Ele falou: então eu quero descer as águas também. E a cadeia ficou impactada com aquilo. Todo mundo ficou: não acredito, não acredito. Né? Então, assim, a presença de Deus foi tão real naquele lugar, naquele dia, que muitos ali desceram as águas, muitos presos ali se reconciliaram com o Senhor. E aquela notícia começou a correr. E o diretor disse: o que eu mais escuto aí é que aqui dentro pessoas é curada. Aqui pessoas entram ali com depressão e saem ali bem. Pessoas entram ali enfermas e saem curadas. E depois que vocês chegaram para cá, que esse escuto começou aqui, diminuiu o índice de quê? De pessoas ser esfaqueadas. Não tem mais confusão aqui na cadeia. As coisas estão melhorando, eu só tenho a agradecer. E ele pôde entender que quando a presença de Deus chega em um lugar, chega para mudar. E a partir daquele dia as coisas foram mudando naquele lugar. Aquele ambiente era um ambiente pesado, tinha cheiro de morte naquele lugar. Ali era um presídio muito antigo, um presídio onde não tinha muita ventilação, era um lugar escuro, um lugar que tinha cheiro de mofo, um lugar cheio de rato. E ali, quando a gente fomos fazendo culto, adorando a Deus, Deus foi mudando a situação. Até que chegou o dia que Deus me trouxe de verdade para fora. E a partir daí, Deus falou: vou te levar em muitos lugares, e aonde eu te levar, tu fala o que eu fiz na tua vida, e ai de ti se não falar o que eu fiz na tua vida. E hoje, para a glória de Deus, eu prego em muitas igrejas. Eu vejo jovens se rendendo a Cristo porque não conhecem a realidade do outro lado. Então Deus me levanta para falar para eles a realidade do outro lado. Porque sabe o que eu me deparei dentro da cadeia? Jovem que desprezou a mãe, jovem que desprezou o pai, jovem que não quis ouvir os seus familiares e deram ouvido àqueles que diziam amigos, mas que o incentiva até hoje a fumar narguilé, a fumar maconha, a cheirar pó, a beber, a se prostituir. Então isso tem um incentivo aqui na rua, mas sabe qual é a realidade de muitos lá dentro? É cara que tem os seus vícios de cigarro, de droga e acaba se humilhando para poder usar droga. Eu vi caras ali que eles aqui fora é matador, aqui fora tem um reconhecimento da sociedade como um homem que faz e acontece, mas lá dentro ele tem que andar atrás de alguém que está fumando um cigarro, esperando aquele quimba ser jogado no chão, aquela bituca de cigarro, para ele poder pegar e tirar aquele restinho de fumo que ficou ali e pegar uma folha de caderno e vai tirando ali de vários bitucas de cigarro e ali ele vai embolando, né, como eles falam lá, para ele poder manter o vício dele. Ou a situação de humilhação que a pessoa não passa. Só que isso ninguém conta. Ninguém expõe isso para eles. E muitas igrejas hoje que eu vou, eu conto essa realidade lá de dentro, muitas coisas que muitos passam lá dentro. Cara que aqui fora ele tem um respeito da sociedade, ele é temido pela sociedade, mas lá ele tem que lavar a privada, lá ele tem que lavar que chama boi, lá ele tem que fazer faxina, lavar a roupa de outra pessoa para alguém dar um biscoito recheado para ele, para alguém dar um cigarro picado para ele, para alguém ali dar algo humilhante para ele. Então, ou seja, o crime ele não compensa. O crime aqui fora, você comete um assalto, ali você está com o bolso cheio de dinheiro, ali você tem provisões, ali você tem várias coisas, você gasta com um monte de besteira. Mas quando você chega na realidade do muro, de dentro para fora, quando você entra ali dentro, você vê que a realidade é outra. Você vê que o crime aqui fora não tem nada a ver com o crime lá dentro. Você vê que a realidade aqui fora é uma. Parece que é confortável, parece que tudo é mais fácil. Só que lá dentro, R$1 chega a parecer que é o equivalente a 1 milhão.
de tanta escassez que tem lá dentro. Né? Você se depara com uma cela onde você tem somente uma lâmpada e uma torneira dentro da cela, você não tem mais nada. E eu me lembro quando eu estava preso, minha mãe diversas vezes ela subiu o monte orando pela minha vida, com foto, pedia pessoas de Deus para orar pela minha vida, e falava, ora pela vida do meu filho, ele é esse da foto. E alguém perguntava, cadê ele? Ele está preso. E ela sempre falava, um dia eu vou ver meu filho firme na presença de Deus. Ela acreditava. Porque quando a gente tem alguém intercedendo, a Bíblia diz que a oração do justo pode muito seus efeitos. E minha mãe persistia nessa oração pela minha vida, e muitos anos se passaram até acontecer, e alguém dizia, já entrou ano, saiu ano, até hoje não mudou, não vai mudar. E o tempo se passou, até que chegou a notícia aqui fora. O Lincoln se converteu. Deus ouviu as nossas orações. E alguém dizia, é só lá dentro. Quando ele sair, ele vai voltar a fazer tudo de errado. Ele vai voltar a ser quem ele era antes. E se não for, pior. E eu tenho anunciado a palavra de Deus por aí, né, onde Deus sempre me manda, em congressos, em festividades. E eu tenho tido grandes experiências com Deus, o que Deus tem trabalhado na minha vida, porque Deus mudou a minha vida de fato, de verdade. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então eu tenho vivenciado essa novidade de vida da parte de Deus para minha casa, para minha família, porque eu era um homem que eu não tinha sonhos. Eu era um homem que, quando qualquer situação acontecia, eu falava, eu não tenho nada a perder mesmo. Hoje eu tenho filhos que Deus me deu, né? E para a glória de Deus, agora dia 15 de abril, meus filhos fizeram aniversário, né? Eles não são gêmeos, mas eles comemoram no mesmo dia. Meu filho, quando ele nasceu, minha filha estava fazendo 2 anos de idade, e Deus ele tem nos abençoado de uma maneira grande. Eu era um homem indigno, um homem que talvez alguém olhava e preferia atravessar a rua para o outro lado, um homem que talvez alguém olhava na esquina usando droga e olhava e preferia desviar o caminho. Hoje as pessoas olham e falam, você é uma bênção, né? Então assim, Deus mudou a minha história, assim como Deus virou o cativeiro de Jó, Deus virou o meu cativeiro, Deus mudou a minha história. E eu não preciso hoje mais cometer assalto, eu não preciso hoje mais vender droga, eu não preciso hoje mais depender do crime. Hoje eu aprendi que eu preciso depender somente do Senhor Jesus. E quando eu dependo dele, a Bíblia diz que todas as coisas é possível, tudo é possível. Então o que eu tenho mais aprendido é, eu dependo somente de Deus. E hoje eu tenho a realidade, é o seguinte, quem andava comigo, a maioria dos que andavam comigo, grande parte, morreram. Foram assassinados cruelmente, né? E grande parte que ainda estão vivos, estão presos, encarcerados, em um monte de homicídio, envolvido com tráfico, né? Então, assim, a única coisa que tenho para dizer relacionada ao crime é que o crime não compensa, né? Eu tive 2 condenações, uma em 2009, peguei 10 anos de cadeia, primário, o juiz olhou para mim, alguns policiais comentaram algumas coisas de quando ainda era menor de idade e tentaram, de alguma forma, me queimar para o juiz, e o juiz, sem misericórdia, me deu 10 anos de cadeia. E ali o advogado falou, mas não pode, ele é primário, eu vou recorrer da situação. Ele disse, você tem direito. Caiu para 6 e 2, depois eu peguei uma condenação de 7 anos e 11 meses, né, também em Formosa. Recorri dessa condenação e, para minha surpresa, ela aumentou, né? Eu tinha um recurso, recorri e ela aumentou. Então totalizou em 14 anos e 11 meses. É isso que o crime me deu. O crime me deu sofrimento da minha mãe, sofrimento da minha esposa, dos meus irmãos, da minha família. O crime me proporcionou tudo isso. Hoje vivenciamos dias em que pessoas cobram para pregar o evangelho, né? E eu não cobro, eu não aceito nem oferta. E as pessoas muitas das vezes me questionam e falam assim, a gente fica sem graça, é a 6ª vez, a 5ª vez que você vem na igreja, você nunca aceita nenhuma oferta. E eu falo, da onde Deus me tirou, a única coisa que eu consigo sentir é gratidão. É gratidão porque eu reconheço, não era para mim estar vivo, mas pela misericórdia de Deus, eu estou aqui para glorificar e exaltar o nome dele e dizer que Deus é fiel. Eu lembro que quando eu fui pregar numa igreja, que assim, Deus ele nos proporciona mudança. E às vezes o ser humano ele olha e fala assim, eu ainda não sou nada. Só que para alguém a gente tem valor. Eu lembro que eu fui pregar numa igreja e tinha um jovem que o pai dele está preso. E quando eu fui pregar a palavra ali, eu contei um pouco do meu testemunho que Deus fez na minha vida. E ele falava assim, e ele falou assim para a mãe dele, ele falou, mãe, a senhora sabe que eu só fui para a igreja porque a senhora insistiu. Mas o dia que aquele pastor for pregar lá de novo, a senhora pode me chamar todas as vezes que ele for, porque eu me identifiquei com a história dele. Então eu creio que assim como Deus, ele fez na vida dele, ele vai fazer na vida do meu pai. Então assim, a gente às vezes é exemplo para alguém que a gente não conhece, né? Esses dias eu estava pregando e uma irmã,
eu não conheço ela bem, mas ela falou assim: eu quero contar algo para testificar a tua fé, para edificar. E ela disse: uma vez eu estava dentro da minha casa e eu ia ceifar a minha própria vida, ia cometer suicídio. Mas de repente, você foi pregar numa igreja lá perto de casa. Eu não estava na igreja, mas da igreja, da onde você pregava, a voz chegava na minha casa. E eu estava ali só pensando na forma que eu ia fazer, já estava decidida. Mas de repente você começou a entrar no seu testemunho que Deus fez na tua vida. E imediatamente eu larguei o que eu estava fazendo, parei e fiquei só chorando ouvindo você pregar. E eu ouvi o quanto que Deus fez na tua vida. E a partir daquele momento eu decidi não fazer aquilo mais e lutar pela minha salvação. E hoje eu estou aqui de pé, graças a Deus e à tua vida, ainda que você não sabia. Então é isso que Deus nos proporciona. Deus, Ele é tudo. E eu glorifico muito a Deus pela vida da minha família, da minha mãe, porque ela acreditou e Deus deu vida a ela para ela poder ver, né, que Deus é fiel e que vale a pena lutar pela vida dos filhos. Hoje também tem o meu irmão que estava perdido no mundo, não cometendo crimes, mas envolvido com festas, com essas coisas. E hoje também está na presença de Deus, ontem estava ali pregando a palavra de Deus. Então isso é maravilhoso, né? Porque Deus, Ele faz assim. Ele traz a recompensa e mostra que não é vã, tem uma recompensa. E a recompensa chegou para minha mãe ver a gente na presença de Deus hoje, né? O crime não tem massagem, é sem maquiagem. Não se entregue a ele, senão vai dar mal. O crime não tem massagem, é sem maquiagem. Cadeia ou caixão pode ser teu final. Te apresento um Deus que liberta. Eu sou capelão, trabalho no sistema prisional já há cerca de 20 anos, no sócio-educativo, capelão evangélico, e fazemos aí o trabalho de assistência religiosa, levando a palavra de Deus aos que estão privados da liberdade, encarcerados, crendo que a palavra de Deus ela é um instrumento de Deus para ressocializar aqueles que estão à margem da sociedade. É um trabalho de espiritualidade, mas também de grande relevância social, porque transforma, né, aqueles que estavam vivendo na vida do crime, e aí eles, através da palavra de Deus, são alcançados, têm as suas vidas impactadas pelo poder do Espírito Santo, que opera transformação na vida deles. E aí nós estamos aqui, através da Acreditar Transformando Vida. Eu sou líder da equipe de capelania, que faz o trabalho no sócio-educativo, unidades prisionais e no presídio federal. Eu sou líder da equipe e muitos que saem, nós acolhemos aqui na casa, né, onde nós temos a oportunidade de dar ajuda para eles, né, dar os primeiros passos para ser reintegrados à sociedade, que eles possam, né, voltar, restaurar os vínculos familiares, conseguimos alguns, né, emprego, documentação. Então, um trabalho de muita importância, o trabalho do capelão no sistema prisional, porque talvez para alguns é o único meio deles ser alcançado, de ter uma vida transformada e dar a volta por cima. A maior dificuldade que nós temos de prestar assistência religiosa, de fazer o trabalho de capelania, na verdade é a falta, né, de voluntários. Por quê? Porque muitos querem fazer o trabalho, mas trabalham, né, tem que cumprir as suas obrigações e normalmente são no meio de semana. Então os voluntários são poucos, né, e aí nós temos que ficar captando, qualificando os que se disponibilizam. O voluntário ele não recebe nenhum recurso, muitas vezes incentivo da própria igreja, instituições religiosas, e aí ele tem que fazer por vontade própria uma missão que ele tem de Deus para fazer esse trabalho de capelania. A condição dos apenados, né, da pessoa que está privada da liberdade, é uma situação muito, né, bem precária, e a maioria deles, né, não tem o conhecimento, né, de Deus, da palavra. Muitos não têm o conhecimento do plano de salvação. Então a vida espiritual deles, né, por isso que eles são envolvidos no crime, na drogadição. Muitos não têm nenhuma perspectiva de futuro na questão da eternidade, e aí sem falta de conhecimento. Muitos só vão ter conhecimento de Deus dentro do sistema prisional.
através de doações de Bíblia, através do trabalho de assistência religiosa do capelão. E aí muitos não tinham nem conhecimento do amor de Deus. Alguns que são alcançados, eles não acreditavam nem que Deus poderia mudar a vida dele, que há um Deus que ama, há um Deus que tem a disponibilidade de perdoar, de restaurar, independente da situação em que esse apenado se encontra. Então, dentro do sistema prisional, muitos chegam no fundo do poço. O fundo do poço, muitos consideram como se fosse o verdadeiro inferno. E aí, alienado totalmente de Deus. E aí o trabalho de capelania é um trabalho onde vai se cumprir o ministério que Paulo disse, embaixadores em cadeia, que vai fazer um trabalho de reconciliar o ser humano que está totalmente distante de Deus, dando exemplo do filho pródigo, que chegou a uma situação tão deplorável que foi desejar comer a comida dos porcos. E aí quando ele lembra, do amor de Deus, da graça de Deus, do plano salvífico, através do trabalho de capelania, eles se entregam e verdadeiramente as suas vidas são impactadas, eles são um exemplo exitoso de transformação. A situação dos presos, quando nós começamos a fazer o trabalho, você vai identificar até fisicamente, pelo rosto, muitos já se entregaram, não tem perspectiva, porque estão passando já há algum tempo dentro do sistema prisional, condenado 10, 15, 20 anos. E aí, quando nós começamos a ministrar a palavra, nós podemos ver o reflexo através do comportamento. Eles começam agora a se barbear, eles têm agora disciplina, eles começam a ter bom comportamento, alguns através da espiritualidade, do trabalho de evangelização, começam agora a alcançar oportunidades, são classificados, começam a trabalhar dentro do sistema prisional, e aí você vai ver a mudança através do Evangelho, que não só transforma de dentro, mas transforma também do lado de fora, no comportamento, nas atitudes. Eles começam agora a tomar banho, eles começam agora a se cuidar na sua higiene e através, eu creio que através do poder do Evangelho, Deus ele opera o milagre de maneira que começa a abrir portas de oportunidade, ele começa a valorizar a sua própria vida. E aí nós fazemos esse trabalho de assistência religiosa, quando alguns saem, que perdem os vínculos familiares, alguns são de outros estados, não tem para onde ir, acreditar transformando vida, ela recebe essas pessoas e aí nós começamos a tentar restaurar vínculos familiares, nós ajudamos na questão de conseguir um emprego e através de acreditar, essas pessoas têm oportunidade de ter um local para residir, para morar, porque muitos não têm família em Brasília e alguns as famílias até já desistiu dele, não é que abandonou, desistiu porque ele é reincidente, foi 1, 2, 3 vezes e aí chega um momento que a família ela cansa e aí não tem para onde ir. Nós acolhemos essas pessoas e fica um período aqui e graças a Deus tem vários testemunhos de que muitos mudaram de vida, constituíram família, a família foi restaurada, hoje estão trabalhando como pai de família e sendo reintegrados à sociedade. Lembro do primeiro black eu marolando aqui e ali. Não demorou muito pra eu virar um aviãozinho. Minha mãe eu não ouvi, não queria escutar. Estava fascinado pelo que o crime podia dar. Eu nasci no Maranhão. Vivi minha vida lá até os 28. Vim para cá, para Brasília. E comecei a fazer o errado quando eu tinha 30 anos. Eu era traficante de drogas. Eu vivia ali na quadra 10, vendendo droga, fumando droga, usando droga, prostituindo, fazendo tudo que o inimigo da nossa alma queria. Mas um dia Jesus, ele
desejou me salvar. Ele olhou para mim e teve misericórdia de mim. E ali foi permitido por ele para que eu fosse para dentro de um presídio e ali encontrar ele, cara a cara, face a face. E ali eu me converti. Eu entrei fui presa no dia 11 de fevereiro e me converti no dia 26 de fevereiro, com um folheto. Esse folheto veio até mim voando e quando ele chegou até mim, eu peguei ele e fui ler ele. Aí ele falou comigo, claramente, Lúcia. E eu fiquei olhando para um lado e para outro, sem saber quem é que estava falando. Aí, de repente, ele falou, eu quero mudar a tua vida. E eu disse, quem está falando comigo? Ele, sou eu, o que pode tudo. E aí ele fez um convite para mim, através daquele folheto. Eu abri o folheto e comecei a ler. E ele falou, aquele versículo que ele falou ficou dentro de mim. Porque ele disse, vinde a mim, tu que estás cansada e sobrecarregada, e eu te aliviarei. Esse versículo está em Mateus 11, 28. E quando aquele versículo chegou até mim, ele me impactou. Ele entrou dentro do meu coração e eu fiquei ali desesperada, conversando com ele, e ele falando, derramou uma chuva de versículos no meu ouvido e eu pude entender que ele estava me convidando, eu pude entender que ele estava me chamando para vir ser salva, para vir ser curada. E ali eu fui, aceitei Jesus como meu Senhor e meu Salvador. E até hoje estou na presença dele, para o louvor e honra do nome dele. E depois que Jesus me resgatou, eu comecei um ID ali dentro do presídio. Eu comecei a trabalhar para Jesus. Aonde eu encontrava um livro de Jesus, eu queria para me poder doar, para as pessoas aprender o que eu aprendi, para elas crescer como eu estava crescendo na presença do Senhor. E aí eu comecei a trabalhar para Jesus em forma de evangelismo, em forma de pregar ali para as meninas e falar o que eu estava sentindo, qual era o meu prazer, convidá-las para ensinar elas a ler a Bíblia, chamá-las de madrugada para ler junto comigo. E ali eu fazia um culto todo dia. Eu era conhecida como a pastorinha. Aí eu fazia o culto todo dia, de noite. E ali eu fui ganhando vidas para Jesus. E ali eu me fortalecia dia após dia. Eu me fortalecia. E quando eu saí do presídio, eu entendi que Jesus tinha algo na minha vida, que ele me curou para que eu pudesse sair para levar a palavra dele, para alargar a tenda, como a Bíblia diz, alargar o reino dele. E foi o que eu fiz. Eu comecei a evangelizar na rua, nas casas, na minha própria família. A minha mãe se converteu, minhas irmãs se converteram, muitas não permaneceram, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E o que foi escolhido ficou. Nós abrimos esse trabalho em 2006, mas no papel foi 2007. Desde então, estamos trabalhando com mulheres, ficamos 10 anos, agora com homens ficamos 4 anos. Já passou por aqui uma faixa de umas 800 pessoas no papel. Então, aqui muitas vidas foram resgatadas, a palavra de Deus foi o remédio, a palavra de Deus é o nosso manual, então nós pregamos a Bíblia. Ela é o nosso foco. Então, o nosso desejo era passar para as pessoas o que nós sentimos. E as pessoas que passaram por aqui, muitas foram curadas. Porque Jesus, aonde ele impacta, ele cura. Jesus, ele consegue curar qualquer doença, qualquer enfermidade. E ele veio para aqueles que são feridos, para aqueles que estão
são leprosos, para aqueles que são doentes, não para os bons. E ele veio para nós que somos feridos, que estamos doentes e que precisávamos de ajuda e que precisamos de ajuda. E muitas meninas foram curadas, muitos rapazes, uma faixa de uns 40%, 50%. E aqueles que não conseguiram vencer, mas a palavra foi colocada, foi semeada. Então, nasceu aquela que tinha a boa terra. Então, é isso. Nós trabalhamos para aquele que precisa, para aquele que quer. Aquele que quer, consegue. O perfil de muitas pessoas, quando chegam aqui, é derrotada, totalmente derrotada, tanto de aparência como espiritualmente. Chegam derrotadas. Mas, observando o dia a dia, elas vão crescendo, vão mudando a aparência e vão mudando o espiritual. Aquelas que querem, elas conseguem rapidamente. Elas são impactadas, assim, ligeiro. Mas as que não querem, elas ficam murchinhas. Muitas vezes elas demoram. Mas quando a palavra é regada com intensidade, elas conseguem levantar. E aí eu vejo que muitas estão ainda querendo sofrer mais. E aí elas voltam e depois retornam. Muitas retornaram até 45 vezes. É Ednilva, o nome dela é Ednilva. Ela retornou muitas vezes. E hoje ela está bem. Hoje ela não usa mais droga. Então isso é bom. A gente vê uma pessoa derrotada e de repente ela crescer. E está bonita na presença do Senhor e fisicamente. Entendeu? Aqui era uma boca de fumo. Eu era traficante aqui e lá na quadra 10. Aí, quando eu saí da cadeia, eu vim para cá trabalhar com drogados. Chega pessoas drogadas, alcoólatras, mendigas, com todo tipo de vício. Depois que Jesus mudou a minha história, a minha vida, eu vim para cá para trabalhar para Ele. E aqui foi um local onde era droga, onde era prostituição, onde era derrotação total. Mas Jesus nos transformou, eu e a minha casa, e aí nós começamos a trabalhar em prol da obra de Deus, em prol das vidas, em prol de tirar pessoas da rua drogado, usuário de cocaína, usuário de maconha, usuário de crack. Tem lutas, tem muitas lutas, mas é vencendo uma após outra diariamente. A primeira vez que eu fui presa foi em 1996. Aí eu fiquei 3 meses ali presa, fui absolvida e vim para casa. E ao sair dali, eu iniciei de novo o tráfico de droga. E fui presa novamente em 1999, por aí assim. Eu estava presa na colmeia, quando de repente, em 2002, no mês de fevereiro, eu tive uma notícia terrível, uma notícia que me abalou muito. Foi meu filho que foi assassinado aqui. Enquanto eu estava presa, meu filho ficou no tráfico de drogas. E ali eles mataram ele. Eles arrombaram a porta aqui, entraram ali pelo fundo e fecharam meu filho ali na porta da frente e eles mataram meu filho. Foi um dia muito pesado, um dia muito triste para mim. Me abalou muito, abalou toda a família. Mas Jesus já tinha me encontrado quando meu filho morreu. Quando meu filho morreu, eu já tinha conhecido Jesus. Já fazia 1 ano que eu tinha conhecido Jesus. E aquilo, eu pude
senti a presença do Senhor, que Ele estava me ajudando a carregar aquele momento, a passar aquele momento de aflição, de tristeza. E eu pude sentir a presença do Senhor me carregando ali. E eu pude ver o quanto Jesus é bom, o quanto Ele é maravilhoso. E eu vim para o dia de sepultamento. Foi um dia muito forte para mim, até hoje. Um dia que eu não gosto até de falar, mas muitas vezes é necessário para testemunhar do poder de Deus, o que eu passei ali, como eu passei. Eu fui carregada nos braços por Jesus. E ali eu pude ficar. Durante um ano eu fiquei com muita raiva, mas eu lutei, eu clamei, eu chorei, gritei pelo socorro de Deus para que eu pudesse perdoar os assassinos do meu filho. Foram presos 3 na hora e 1 com 1 ano. E eu fiz um propósito com Deus, que eu queria que Deus permitisse que aquele jovem fosse preso. E eu ia terminar o meu propósito nesse dia. E eu consegui. No último dia do ano, ele foi preso e eu entreguei para Jesus. E eu comecei uma nova etapa na minha vida. Eu comecei a clamar pelo perdão. Eu queria perdoar eles. E Deus fez um mover dentro do meu coração. Ele trabalhou na minha vida. E eu consegui. Eu fui dentro do presídio perdoar o assassino do meu filho. E eu consegui ir cara a cara com ele. Foi um dia muito difícil, foi um momento muito constrangedor. Um momento de aflição. Parecia que era um choque de cavalo que tinha entrado no meu peito. Mas eu consegui olhar ele face a face. E eu perdoei ele. Eu falei, Joveci, eu te perdoo. Porque você não matou meu filho. Quem matou foi Satanás. E ele te usou para fazer isso. Dar um tiro no meu filho. E ali ele morrer. E aí ele me recebeu, ele chorou, ele ficou muito triste, ele pediu perdão. E eu perdoei ele. E ali eu deixei ele naquele presídio e saí com uma nova Lúcia. Eu saí leve, eu saí tranquila, eu saí sabendo que Jesus tinha mudado aquele estado ali, porque eu era crente, eu era convertida, mas aquele dia eu pude entender que Jesus me converteu realmente, porque eu pude perdoar o assassino do meu filho, que pegou a minha carne, que matou a minha carne, tirou o meu sangue. Eu pude ver que ele tinha realmente me convertido. Porque a gente só sabe que Deus converteu a gente quando tem uma situação braba dessa. Uma pessoa matando o seu filho e você conseguir chegar até ele e perdoar ele. E eu perdoei o Joveci. E perdoei os outros 3 que estavam ainda presos, que eu não vi cara a cara. Eu vi, depois de uns 5 anos, eu vi um outro. Os outros 2 eu não vi, mas um outro eu vi lá dentro da promotoria. E eu pude falar com a família dele, a esposa, e eu pude perdoar ele, eu pude mandar uma Bíblia para ele e dizer para ele que ele estava perdoado. E ele está perdoado. E hoje eu posso perdoar qualquer coisa que me fizerem, porque eu já consegui o perdão de Deus entrar dentro do meu coração, ser impactado. Então, eu não quero que ninguém no planeta Terra receba uma notícia dessa. Mas se receber, vamos conseguir perdoar, vamos perdoar. Porque sem o perdão de Deus, nós não conseguimos chegar aos céus. E é dando que se recebe. É dando que se recebe. O perdão de Deus só vem quando a gente consegue liberar perdão para outras pessoas. Então, vamos liberar perdão para outras pessoas. Amém? Eu paguei pra ver e ratatatá. Foi o barulho do estouro quando a casa caiu. Aí veio apavoro, eu cercado de polícia. Foi tiro até umas horas. Minha mãe eu não ouvia
Achei que ali fosse minha hora, mas foi Deus que me livrou. E eu nasci num lar cristão. Mas, com 14 anos, eu saí da presença de Deus e foi muito triste para mim, porque o primeiro mandamento é obedecer pais, é amar o Senhor Deus sobre todas as coisas, né? E obedecer também os pais. Então, a primeira maldição que veio na minha vida foi eu ter desobedecido os meus pais. Então, isso aí já gerou muitos problemas na minha vida, que eu tive filho cedo, com 15 anos, e casamentos que não foi Deus que escolheu para mim, e uma vida muito torta. Então, aquilo me fez ir para o mundo das drogas, né? Antes de eu vir para a Casa de Recuperação Salomão, a minha vida era um inferno. Era tristeza, era dor, era drogas, né? Eu fiquei 10 anos no crack, então não foi fácil para mim. Eu cheguei a morar na rua, né? A me alimentar nos contêineres de lixo, a morar no bueiro, na Celândia, no bueiro da Celândia. Quer dizer, minha vida, ela foi totalmente destruída. Depois que eu larguei os princípios da presença de Deus que eu aprendi desde quando eu nasci e fui conhecer o mundo. Então o mundo não teve nada para me oferecer. Ele só me tirou tudo. Eu perdi meus filhos para a justiça por causa da droga, por causa da irresponsabilidade. O crack me deixou assim como se eu fosse um zumbi, como se eu não tivesse hora para acordar, hora para dormir, hora para comer. Eu não sabia que hora, que dia, nada. Foi uma coisa terrível que aconteceu na minha vida. E teve um dia que eu fui agredida na rua, eu fiquei muito machucada. E a primeira coisa que veio na minha cabeça foi voltar para casa, porque lá eu já senti um acolhimento. Antes eu não sentia, eu ficava 1 ano sem ir em casa, ficava muito tempo sem ir em casa. Mas quando minha mãe começou a me acolher, aí eu comecei a voltar, e eu voltei toda machucada. E aí ela conheceu o irmão da igreja, o irmão Cláudio, e ele conhecia a Casa de Recuperação Salomão. E através disso, quando eu vim para cá, quando eu conheci a Casa de Recuperação Salomão, quando eu conheci a irmã Lúcia, o trabalho aqui, que eu vim para cá, a minha vida começou a mudar, a minha vida começou a se transformar. Todos aqueles carrapichos, aquelas coisas do passado, angústia, dor, remorso. Eu cheguei aqui muito angustiada, muito machucada, muito angustiada, muito triste, muito magra, muito debilitada. Tinha perdido tudo, tinha perdido casa, filhos, móveis, perdido tudo. Quando eu vim para cá, eu morava no bueiro, na Celândia. Então, o que acontece? Através da palavra de Deus, dos cultos que tinha aqui, de ouvir a palavra do Senhor, a palavra começou a entrar no meu coração, Deus começou a fazer uma grande transformação na minha vida, através da palavra de Deus. Eu procurei ouvir, obedecer aquilo que era ensinado, a ser submissa, aprender a ouvir não pode, não faz. E aquilo começou a mudar a minha vida. A partir do momento que eu comecei a obedecer minha mãe, que eu comecei a obedecer meus líderes, que eu comecei a obedecer meu pastor, que eu comecei a ter uma vida diferente, o Senhor começou a mudar a minha vida. O Senhor começou a mudar a minha história, eu comecei a trabalhar, ganhei meus filhos de volta para a justiça, eu ganhei um apartamento, ganhei não, né? Eu pago o apartamento, lógico. O Senhor me abençoou, me tirou do bueiro, me colocou num apartamento muito chique para a glória de Deus. O Senhor me deu um casamento. O Senhor tem abençoado a minha vida, tem me sustentado até hoje nas mãos dEle. Então eu estou aqui, juntamente com a irmã Lúcia, no Centro de Recuperação Salomão, ajudando as pessoas que chegam aqui achando que não tem mais jeito. Porque quando eu cheguei aqui, eu fiquei 21 dias sem dormir. Era fechar o olho e sonhar com crack. Eu sonhava o crack todas as noites, a noite inteira. Eu não dormia sonhando. E o Senhor me libertou. E eu chorava e falava, irmã Lúcia, por favor, me apresenta alguém que saiu do crack. Eu quero conhecer uma pessoa que tem 5 anos que não fuma, por favor, eu implorava. Então, aquele desejo que eu tinha de conhecer uma pessoa que tinha saído do crack era tão grande que eu resolvi também mostrar para as pessoas. Eu penso que todo mundo que está na Casa de Recuperação quer conhecer alguém que saiu do crack. Por isso que eu amo vir na Casa de Recuperação, contar para as pessoas que vai fazer 9 anos que eu saí do crack, para a glória de Deus.
As coisas materiais que Deus me deu não é nada, nada. Pela presença de Deus na minha vida, e Ele tem me tirado dessa droga terrível, dessa droga que ela destrói mesmo a vida de uma pessoa, não só de uma pessoa, como de uma família inteira, né? A família inteira sofre, porque os dedos apontados são muitos. Eu tive muito dedo apontado para mim, dizendo, essa aí não vai conseguir, essa daí é uma craqueira, essa daí vai morrer. Muitos falaram que eu ia morrer, mas o Senhor me resgatou pela misericórdia dEle. Eu passei 10 anos da minha vida no crack e, para a glória de Deus, tem 9 anos que eu estou liberta do crack. E você pode também, se você quiser, porque a única coisa que nos separa de Deus é nós mesmos. Então, se você falar, eu quero ser liberto, o Senhor entra e faz morada e faz uma grande transformação na sua vida, como fez na minha. Não desista. O segredo de firmar na presença de Deus é obedecer. Comece a obedecer seus pais, comece a obedecer seus líderes, comece a obedecer as pessoas que Deus colocar no seu caminho para dizer não pode, não faça isso, não faça aquilo, que o Senhor vai transformar a sua vida. E nós estamos aqui, a Casa de Recuperação Salomão está aqui com os braços abertos para te esperar. Se você quiser uma mudança de vida, se você quiser sua vida transformada com paz, amor, alegria, o Senhor tem tudo para te dar e nós estamos aqui para te ajudar. Basta você querer. A única coisa que nós exigimos aqui nessa casa é a pessoa querer obedecer às normas da casa e obedecer à palavra de Deus e ouvir a palavra de Deus. Assim, eles têm muito interesse em ouvir a palavra, né? Respeita bastante as pessoas que vão levar a palavra de Deus lá, né? Tem muito respeito. Então, quando chegamos, toda vez que chegamos lá no presídio, então eles têm assim, falam, ó, chegou, os irmãos chegaram, né? Então ali eles vestem camisa e prestam atenção naquilo que a gente está falando, né? Então por isso que a gente tem que ter muita atenção, buscar realmente a palavra de Deus que vamos levar para eles, né? Para que venha realmente ter uma mudança na vida deles. Através da Sociedade Bíblica do Brasil, nós conseguimos 400 Bíblias para ser distribuídas no presídio, né? Tanto Bíblia como folhetos. Né? Isso aí é de grande importância, porque através disso aí a gente consegue fazer um trabalho melhor, né? Evangelizar melhor, porque cada um ali pode ter uma Bíblia, que inclusive os próprios agentes falavam a respeito disso, porque teve uma certa época que nós queríamos entregar uma quantidade de Bíblia, pelo menos uma Bíblia por ala. E um dos agentes chegou e falou para nós assim, não, mas o certo era que cada um tivesse a sua Bíblia. Que cada um, porque a Bíblia é uma coisa muito íntima, então cada um tivesse a sua Bíblia para ele ler a hora que ele quisesse, quando quisesse, né? Então, e através da Sociedade Bíblica nós conseguimos isso, que eles nos ofertaram aí com mais de 400 Bíblias e folhetos. Então, inclusive, levamos Bíblias a ter os presos que estavam necessitando, né? Até uma quantidade grande de Bíblia, que foi 160 Bíblias, né? Que foram entregues ali. Tem mais Bíblia para ser entregue assim que for liberado essa quantidade de Bíblia para ser entregue, né? Então, isso aí é a maior satisfação, o maior prazer, a maior alegria que a gente tem é isso, é ver que realmente o trabalho que a gente fez teve essa recompensa das pessoas serem transformadas. Já conheci diversas pessoas que passaram por esse processo e hoje estão evangelizando. Inclusive pessoas que se proporam a nos ajudar em casas de centro de recuperação, em frente de presídios, né, ajudando a gente a levar a palavra de Deus e que contribuiu e continua tanto fazendo como contribuindo para que a obra de Deus seja feita. Né? Pessoas que foram evangelizadas lá dentro. O pão que o diabo amassou e de dentro do presídio eu decidi ouvir o pastor. Em 97, em outubro, dia 24 de outubro, por aí assim, foi uma data, né, que foi bastante triste para mim. Eu vivi uma vida sofredora, né, na época, e então a minha irmã Lúcia me ofereceu, né, droga para me vender, porque ela já vendia, né, e então ela me ofereceu. Eu comecei a guardar para ela na minha casa, por uma quantia que ela me ofereceu, né. E aí, então, o que acontece? Eu gostei, vi que dava bastante dinheiro e não quis mais guardar, né? Procurei a vender. Então, aí eu comecei a pegar umas quantidades maior, né, para me vender
E aí, nisso, eu comecei a vender bastante quantidade e não quis mais parar. E aí, então, eu comecei uma vida de derrota, uma vida triste, uma vida bastante lamentadora, né? Com meu marido. Porque ele já, depois de muito tempo que a gente começou a vender, né? Ele já não queria mais que eu vendesse, né? E eu, já ganhando muito dinheiro, eu quis vender. Porque começamos assim, ele foi fazer o serviço para minha irmã, né? Na casa dela, fazer uma parede lá de cerâmica. E lá ela ofereceu aquela droga para ele. E aí ele chegou em casa com aquela droga, né? Que eu não contei essa parte. E então o que aconteceu? Eu fiquei bastante braba mesmo com ele, porque ele tinha que devolver, que eu não queria, aquela coisa toda. Mas ele me convenceu e aí eu comecei junto com ele vender, né? E saímos na rua vendendo, correndo aquele risco tenebroso, né? No meio da rua, vendendo picadinho de R$ 10, de 5. E aí depois a gente começou a vender na nossa própria casa. Depois que eu gostei, né? Depois de tantas brigas com ele, sem aceitar, comecei a gostar. E aí comecei a vender quantidades grandes junto com ele. Quando a gente já estava bem mesmo afogado já, que não tinha mais saída, aí ele queria que eu parasse. Sônia, vamos parar, vamos começar do zero. Mas eu já estava tão envolvida no tráfico que eu não queria mais parar. Era dinheiro, bastante dinheiro, então eu jamais iria parar. E aí comecei a vender, e era muita briga entre eu e meu marido. Eu já comecei a ficar assim, bem achando que eu já era poderosa, né? Com um erro grave na minha vida. E eu achava assim, nossa, já posso tudo. Então aí eu comecei a comprar arma, já comecei a comprar tudo aquilo que eu queria, né? Porque antes eu lavava roupa também para minha irmã, né? Para ganhar R$ 10. Numa quantidade de roupa bem grande e na mão. Então, aquilo ali, eu vi que o dinheiro era muito, né? E eu comecei, né, realmente a vender bastante mesmo. E era polícia, né? Ia na minha casa, atrás de mim, dizendo que queria um trem. Mas eu perguntava, que trem? E eles sempre falavam para mim, ah, você sabe o que é o trem que eu quero. Mas eu sabia, né, que eles estavam investigando, me olhando, vigiando, né, aquilo que eu estava fazendo. Só que eu ficava tirando onda com a cara deles, né? E ali eu fui crescendo, vendendo mesmo, assim, sem parar. E meu pai também pedia muito para me parar, para me largar essa vida, que eu não tinha essa necessidade. Meu marido, minha mãe, todo mundo chorava muito para mim que eu largasse. E aí eu disse, não, amanhã eu vou parar, amanhã eu vou parar. E não parava de jeito nenhum, eu queria mais e mais e mais. Até que um dia a gente foi na feira, né, rapidamente, comprar umas frutas para me levar para minha irmã que estava presa, a Lúcia, né? E aí, quando chegamos lá, a pessoa que dirigiu o meu carro, ele deixou o meu filho dentro do carro, foi lá, ligou para a polícia, para chamar a polícia, e quando eu voltei, ele já tinha chamado a polícia. Só que quando eu cheguei em casa, nesse dia, eu senti, né, que tinha algo errado, que meu filho falou para mim que ele tinha saído dentro do carro por muitas horas. E aí, então, eu peguei o dinheiro já do tráfico, escondi, falei para meu marido, olha, isso aqui é para botar cerâmica na casa. E aí peguei o revólver, escondi já na casa do vizinho, um revólver, que eu tinha 2, e escondi um. E nisso não demorou muito, um policial me ligou, falando para mim, né, que era para me guardar tudo, tirar lá dentro da minha casa. Recebi essa ligação, que era para me tirar tudo dentro da minha casa, que eles estavam vindo fazer uma vistoria e eu ia presa. E aí eu corri, escondi na casa do vizinho uma quantidade, né? Aí nisso que acontece? Eu peguei, fiquei quietinha dentro de casa, não acreditei e logo em seguida a polícia chegou. Aí foi, me algemou, leu o mandato e tudo, e me levou para o presídio. Só que eu nunca acreditei. E eu entrei dentro do carro, era conversando, contando poesia, como se nada tivesse acontecido, sabe?
achei o máximo, né? Porque eu sempre falava assim, a polícia que me pegar um dia, ela tá de parabéns, porque é o trabalho delas. Mas eu nunca sequer fiquei com raiva de nenhum deles, porque é o trabalho deles. Quem estava errado era eu. Mas eu nunca acreditava que um dia eu ia presa, porque cada dia que se passava, né, eu vendia mais, eu comprava aquilo que eu queria. Então, eu nunca imaginei, né, que eu ia presa. Mas quando eu cheguei lá, dentro do presídio, as policiais sempre falavam assim, mão para trás. E eu ria até. Na hora que eu cheguei bem no balcão, que ela falou aqui dentro do presídio, é sim senhora, sim senhor. E eu não respeitava. No primeiro dia, eu não respeitava. Eu achava o máximo, parecia que eu estava no paraíso, assim. Nunca pensei que lá dentro fosse aquela coisa tão chata e tenebrosa, né? Porque eu brincava demais. E aí, então, na hora lá dentro, quando eu cheguei, que eles já me deram meu quarto, eu tô no palácio, meu Deus, que coisa chique. Só que se passaram 2 dias, 3 dias, eu fui perceber que eu realmente estava enquadrada, né? E aí eu comecei a chorar, eu chorava tanto depois disso, uns 3 dias depois, comecei a chorar, dizia que eu queria ir embora, que eu não queria ficar ali. E o tempo foi se passando, botaram advogado para mim. E aí então eu fui sentenciada, né? 4 anos e 8 meses. E fiquei puxando minha cadeia, né? E aí nisso eu disse, olha, Jesus, eu vou me pegar a ti. Mas eu falava tudo isso escondido, para ninguém ver, porque eu não dava meu braço a torcer, né? Não dava. Era tudo ali escondidinho, falando com Deus, caladinha, sem aceitar Jesus. Aí então a minha irmã, a Lúcia, ela estava lá fazendo os tricô dela, né? E tudo, começou a me ajudar, me ensinar. E eu brigava muito com ela, muito, mas muito mesmo, porque eu não queria aprender a fazer os tricô. Eu queria vir-me embora. Aí passaram os dias, eu pedi a chefa de disciplina que me tirasse. O nome dela é Marlene, a dona Marlene. Eu gostava muito dela, porque ela é braba, valente, e eu sempre gostava das pessoas brabas. E aí ela disse para mim, não, eu não vou tirar você não para sair, né, para trabalhar, porque lá trabalhava lá fora, de pegar assim madeira, tijolo, né, para levantar aquelas paredes, para fazer outro presídio para nós. E então eu ficava assim doida para ela me tirar, né, para levar lá para fora, porque o meu pensamento era ela me tirar para trabalhar lá fora e eu fugir. Mas ela disse, olhava nos meus olhos e falava assim, tu tem uma cara de sapeca e eu não vou te tirar, não. Eu, dona Marlene, me tira, me leva para sua casa, eu vou trabalhar na sua fazenda, vou ser comportada. Ela não quinha. Primeiro dia que eu te tirar, tu foge. E o meu pensamento era esse. Eu queria fugir. Mas aí ela não me tirou. E aí minha irmã começou a me ensinar a fazer blusa de tricô. E aí eu começava a fazer, errava tudo. E ela me xingava, ela desmanchava tudo. E eu ficava com raiva dela. E ali naquele tempo que ela estava ali me ensinando a blusa de crochê, ela falava do amor de Deus para mim, mas eu não aceitava. Porque ela era bem mais pior do que eu no tráfico de droga e queria que eu ouvisse a palavra de Deus. Então aquilo ali para mim, ela não era um exemplo. Que eu botei na minha cabeça que ela não era um exemplo. Que ela era uma terrível e queria me ensinar o que ela não tinha aprendido. Mas aí foi passando o tempo, e eu fui aprendendo a fazer as blusas de crochê com ela. Aí quando foi um dia, né, teve um culto, eles estavam batizando as pessoas e tudo, e na hora eu vou me batizar. Aí me batizei. Aí eu falei, eu vou me batizar, que é para eles verem que eu me batizei e tudo. Aí eu vou mudar a minha vida e já eu vou me embora. A dona Marlene viu que eu mudei, a chefe de disciplina viu que eu dei uma melhorada boa mesmo. Aí me tirou para trabalhar lá no galpão, fazendo um servicinho suave, com pedacinhos de tecido e tudo.
E aí, graças a Deus, eu aprendi a fazer as blusas de tricô e aprendendo a fazer os tapetes com os pedacinhos de tecido. E nisso, aí ela começou a me tirar. Todos os dias a gente saía para trabalhar como se fosse um emprego lá fora. Mas a minha expectativa o tempo todo era que ela me tirasse para um lugar mais aberto, né? Para me poder fugir, que eu pensava muito em fugir. Porque era 4 anos e 8 meses, muito tempo, né? E aí eu vi que realmente eu não ia ter chance, só chorando ali pelos meus filhos, que eu deixei todos pequenininhos em casa, né? E 5 filhos, tudo piquititiquinho, né? E eu chorava todos os dias. E aí minha irmã começou a me dar colo, fazer carinho na minha cabeça, mas eu não aceitava, era só briga. Eu brigava tanto com ela que teve um dia que a gente saiu na porrada, que eu ficava com tanto abuso, assim, dela zoar no meu ouvido de Jesus, que ela falava de Jesus, que dava aquela coisa assim no meu ouvido e eu ficava braba com ela. Mas ela não desistia de mim. Era falando de Jesus, era me ensinando a fazer tricô, me ensinando a fazer o tapete, o tempo todo, entendeu? Me dando cafuné, me botava no colinho dela. E eu nada disso passava para ela. O tempo todo fria, mas ela é sempre carinhosa comigo. Até hoje, a minha irmã é carinhosa comigo. Teve um culto lá dentro da igreja, lá dentro do presídio, eu aceitei Jesus, né? E no outro próximo culto que eu fui, Deus falou comigo, né? E que ia me tirar em poucos dias de lá. Eu já estava bem já quebrantada, né? Aceitei a revelação de Deus para mim, né? E aí passaram uns dias depois, teve um mutirão lá, né? Que era para sair, era 31 mulher para sair para esse presídio, para ir para um acampamento. E aí eu coloquei meu nome e aí as presas riram muito de mim, né? As que já tinham muitos anos lá, começaram a rir de mim, falavam assim, mas Sônia, como pode? Você agora há pouco que chegou, já acha que já vai sair do presídio? Eu falava, mas meu Deus falou comigo. Deus falou comigo que eu vou sair e eu vou nesse retiro. Mas aí, de repente, a chefe de disciplina veio chamar todas as mulheres para ir para esse acampamento. 31 mulheres. Quando chegou lá, falou assim, vocês nenhuma vai, nenhuma. Todo mundo ficou triste. E eu entrei para a minha ala e falei para a Marisete, falei, olha, tu não arruma. Tu não desarruma tuas coisas, porque eu e você vamos. Mas, Sônia, o juiz já determinou que nós não vamos. Eu falei, nós duas vamos. E ela, se tu falou, então eu não vou mexer nas minhas coisas. Eu digo, exatamente, nós duas vamos. Aí a polícia voltou, abriu a porta, Sônia e Marisete. Aí a gente foi lá assim, com a mão para trás. Vocês duas vão. Gente, eu dei cada pulo. Como é que Deus faz? Como Deus age? Que Deus não engana ninguém. Deus age. E então eu fiquei tão feliz que eu saí dando as minhas coisas tudo para as presas. E elas começaram, a mulher já está doida. Nem puxou a cadeia, já está dando tudo dela. E aí eu falei, não, mas eu vou me embora. Entendeu? Eu vou lá no retiro, quando eu chegar, eu vou me embora, só vou passar aqui para dar um beijo em vocês, mas eu vou me embora. E tá doida mesmo. Eu falei, minha filha, quando a gente tem Jesus, a gente tem tudo. E aí foi dito e certo. Fomos para esse acampamento, e aí quando chegou lá, veio um homem e falou bem assim para mim, seu Orlando, ele trabalha no tribunal. E ele estava lá no acampamento. Quando ele chegou, ele falou assim, você tem 5 filhos? Aí eu falei assim, como você sabe? Ele, na tua casa não tem televisão? Eu digo, tem. Aí ele foi e disse, pois é, você vai embora, terça-feira. Ah, eu gritei, dei tanto pulo, gritei
gritei, dei tanto pulo de alegria, porque eu falei, Deus é Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Aí ele falou, como assim? Eu disse, porque eu estava lá no presídio e eu sabia que eu ia me embora. E quando eu chego aqui, foi o primeiro abraço que eu tive e já foi me falando que eu ia me embora. Então, quando eu voltei do acampamento, me chamaram, eu assinei, aí a dona Marlene, a chefe de disciplina, falou assim, Sônia, vai embora, você é tão boa, você tem 5 filhos, você não deu trabalho, você trabalhou, você aprendeu seus tapetes, você fez tricô, você foi maravilhosa, tirando as suas teimosias, vai embora, não volta mais, não vende droga, não faz mais isso. Aí eu disse, tá bom, dona Marlene, eu não vou voltar aqui nesse presídio nunca mais na minha vida, porque essa foi uma lição de todas que eu aprendi e não volto mais. Aí ela, tá bom, aí eu vim me embora. Passou, foi uns tempos bons, uns 4, 5 meses. Lá em casa a gente estava passando uma dificuldade tão grande, fome, não tinha dinheiro para comprar um leite para meus filhos, nada. Aí eu liguei para o rapaz que vendia droga e pedi para ele que ele trouxesse uma quantia para mim. E aí nisso ele disse, tá hora, eu levo para você. No outro dia seguinte, 10 horas da manhã. Aí eu me arrependi de ter pedido a droga e falei bem assim para meu pai. Pai, ele estava deitado na minha cama, meus filhos, nada, não tinha nem café. Aí eu falei, pai, não se preocupa, daqui a pouco, daqui para as 11, Deus vai entrar com a providência. Mas eu estava falando, Deus vai entrar com providência, era a droga que ia chegar, eu ia vender e nós ia ter dinheiro. Mas o que aconteceu? Deus entrou com providência primeiro. Trouxe uma mulher lá do plano com uma sacola desse tamanho, cheinha. Uma de arroz, feijão, macarrão, outra de carne, linguiça, frango, outra de tempero, alho, sal, cominho, leite, pão. Encheu a minha cozinha. As 2 mulheres. Trouxe tudo. Aí meu pai ficou bonzinho, levantou da cama e veio em mim e falou assim, tá vendo, minha filha? Deus providencia mesmo. Eu corri, pedi licença que eu ia no banheiro e liguei para o cara que ia trazer a droga e falei para ele assim, olha, não vem aqui agora. Ele falou, por quê? Tá cheio de polícia na minha porta. Então, hoje eu agradeço muito, né, por eu estar na presença do Senhor, de tudo que aconteceu na minha vida, do passado, para hoje eu estar na presença do meu Deus, né? Falando do amor de Deus, trabalhando, né, para Jesus e fazendo meu artesanato, ganhando meu dinheiro, né? Graças a Deus que eu ganho meu dinheirozinho com tudo que a minha irmã me ensinou. E eu agradeço muito a Deus. Problemas geralmente geram falsos caminhos. No começo muitas flores, no final muitos espinhos. Eu não tô sozinho, já fui perdido, irmão. Deus tá comigo, então eu volto com mais determinação. Penso no que fiz e quantas coisas eu passei. E se eu cair 10 vezes, 11, levantarei. O sofrimento me fez forte e Deus me deu suporte. Confio somente nele, não na sorte. O caminho estreito, nego, cê perde o aconchego e o desemprego tá te tirando o sossego. Então ore que as forças vêm dos céus. E o objetivo da disputa não só é o troféu, e sim um aprendizado, conforme o ensinado. E o traço faço, caça-braço, sigo motivado. E não tô preocupado, a missão me foi dada. Eu sigo firme, forte nessa caminhada. Eu sei onde quero chegar, não sei o que vai me esperar. E se houver muralhas, eu sei que Deus vai derrubar. Pode pá, o seu amor me manteve de fé. E antes dessa fé morrer, prefiro morrer com essa fé. Sorri quando me abraçou, me senti tão bem. Você me conquistou, você me fez sorrir quando me abraçou. Me senti tão bem, você me conquistou. Que amor é esse? Que amor é esse? Que foi capaz de morrer por mim.
mais um vencedor. Em meio a guerras, em direção a um jardim de flor. Por isso eu vou com força pro combate, fazendo strike, vencendo as dificuldades. Me julgam pela peita, aparência o andar, me julgam pelo jeito de expressar e falar, mas estou convicto de Cristo, não me afasto não. Pois quando precisei, me estendeu a mão. Escrever é um dom, cantar é minha arte. Na caminhada com Deus, faço minha parte. Caí jamais, não queira andar para trás. Obstáculos maior que a vida não se viu jamais. Então insista, persista, volte pra pista. Não perca seu foco, seja otimista. É guerreiro, mantenha a fé, pois Deus te escolheu, então fique de pé até o último momento, mesmo com a brisa do vento. E se estamos com Jesus, não há mais julgamento. Viva a palavra, viva os mandamentos, viva a Bíblia, seus ensinamentos. Força, foco, foco na minha fé. Seja o espelho de guerreiro que Deus quer. Entregar o coração, isso é preciso. Foi um privilégio Deus ter me escolhido. Por isso eu digo, te quero, te preciso. Te quero, te preciso. Te quero, te preciso. Yeah, yo. Você me fez sorrir quando me abraçou. Me senti tão bem, você me conquistou. Você me fez sorrir quando me abraçou. Me senti tão bem, você me conquistou.